certo? Os jogadores se manifestaram, mas a gente viu o Edu Afonso falando que, por exemplo, no caso de São Paulo, a presidência do clube decidiu não se manifestar. Vai esperar a decisão para tomar É difícil, Bruno. Tem que se posicionar antes ou não? Então, eu acho que o ideal seria se os clubes se juntassem, se eles percebessem isso. Mas eles não percebem. Eles não percebem. Tem uma bolha que é legal, feita em alguns clubes, só que em outros clubes não funciona. Só que em todos os clubes alguém teve o coronavírus. Alguém teve, porque a vida é diferente. Em casa ele tem contato com o motorista dele, ele tem contato com a pessoa que trabalha na casa dele e que essa pessoa, infelizmente, ela está tendo que sair da casa dela para ir na casa dele, do jogador. E ela pode ter contato com o vírus. Não tenho resposta. O clube tem que se manifestar já ou o Eugênio tem que esperar? Porque, vou esperar a decisão, não é uma situação também confortável? Eu acho que ele precisa se manifestar internamente, dentro do ambiente da federação, da CBF, ele tem que ter uma postura. Não, eu acho que não é necessário, nesse caso, que publicamente se assuma uma posição. É uma coisa que tem que ser definida internamente. E, é claro, depois dessa discussão, do que for definido dentro de uma assembleia, você pode colocar. Mas não assim, é importante, decisivo que você tome uma posição agora já. Acho que a posição da maioria deles é pela continuidade. Por quê? Os dirigentes estão ali pensando com a cabeça do administrador. E precisam viver. E para o administrador parar, é o fim. É o fim. Os clubes já estão sofrendo muito em função disso. Então, agora, é uma questão de você também ouvir dentro do clube, procurar pessoas que conheçam do assunto, que possam dimensionar o risco para cada um dos que estão envolvidos na situação. É delicado, gente. Não é simples. O mundo vive um momento impensável. É completamente diferente de tudo que já aconteceu. A vida de todo mundo está afetada de uma maneira muito grande, em todos os aspectos. Então, é muito fácil eu chegar assim, fulano tem que tomar tal posição. Não, porque cada um sabe onde aperta o calo. É muito complicado. Agora, a grande esperança que parece perdida é que as pessoas tivessem um pouco de responsabilidade com os demais. E isso não existe no Brasil, nem em outros lugares do mundo. Exato, também. A gente citou aqui exemplos do que acontece fora também. Tem um ponto aqui que é importante, tá? Os infectologistas lá na CBF agora, nesse momento, eles estão mostrando, através dos números e de todos os testes que eles fizeram, que não existe transmissão do vírus, ou baixíssimo, do contato em campo. Não é isso que está em campo, não é em campo um estudo que está alastrando entre jogadores. A gente consegue justificar muita coisa. Existe um estudo dinamarquês, publicado há mais de um ano, ou há mais de um ano não, né? Que um ano tem a pandemia, há uns 6, 7 meses, falando que a média de contato em campo é uma média de 3 segundos por jogador. Ela é a média. Às vezes o zagueiro com o centroavante, ele vai ficar 1 minuto em contato direto. Então, eles fazem uma média. Então, dá para justificar. Se a gente quiser justificar, a gente justifica tudo. Mas a visão é que o jogo da vida não termina após os 90 minutos. As pessoas continuam se locomovendo. Mas ficou claro durante esse campeonato. Mas assim, tá? É o seguinte, mas, Eugênio, é o seguinte... Não tem assim, só para explicar. O meu time tem jogadores infectados, jogou contra o seu. O seu não pegou. A gente viu várias vezes acontecer isso. Né? Só que dentro do meu vestiário, a coisa se alastrou. Perfeito. E foi o que aconteceu. Dentro do campo, um contra o outro, talvez não haja essa capacidade grande de disseminação do vírus. Só que aqui dentro tem. No meu ônibus, no deslocamento, porque no vestiário. Em quase todos os clubes, quando começou, vários jogadores foram infectados. E é claro que foi uma coisa transmitida dentro dos ambientes em que eles estão juntos. Seja no vestiário, seja no hotel de concentração, seja numa academia fazendo exercícios. É claro que a coisa se dissemina dentro do elenco. E foram pouquíssimos os times do Brasil que não tiveram surto de Covid ao longo do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram quando teve no Flamengo que apareceu um caso? Aí foram pipocando vários casos. E a gente pegava as imagens dos jogadores no vestiário, na orientação, isso aconteceu dentro no do avião, também, comemora... Porque é o seguinte, se está provado pelo estudo dinamarquês ou pelos infectologistas da CBF que o problema não está nos 90 minutos, mas está
Nas outras 22 horas e 30 minutos do dia, é isso? Acontece, né? 22 horas e 30. Adianta você matar esses 90 minutos se as outras 22 horas e 30 minutos vão continuar com aquela vida louca e desrespeito de sempre? Não adianta. Então não vamos manter, não é melhor manter os 90 minutos para economicamente você salvar ou não prejudicar todo mundo? A questão é que tem um ano que a gente está acreditando numa conscientização que não bate. Ontem, no Rio Grande do Sul, 240... Bom, mais mortes em um dia pelo coronavírus que as mortes da Boate Kiss. Você entraria na Boate Kiss com ela pegando fogo? Ou como a gente viu também contas em outros casos de 100 acidentes aéreos. Você entraria num avião que você sabe que vai cair? É isso. Então, mas isso é no dia a dia. É evitar cumprimentar as pessoas, dando beijo, dando abraço, apertando a mão. É difícil, gente, é difícil. Quando a gente começou a voltar para o estúdio aqui, tem gente que eu não via há um ano. Você fica louco, né? Para dar um abraço, tudo, é difícil. Você precisa se controlar, não tem jeito. O JP está falando que a única coisa que faz realmente o povo ficar em casa. Não tenho essa certeza, viu, JP? Acho que muito pelo contrário. A gente citou aqui exemplos de, por exemplo, o que aconteceu na Escócia. Os escoceses estavam em casa. O Rangers foi campeão. Rua para todo mundo. Todo mundo para a rua. O Liverpool também, né? Quando o Liverpool também. Ou a gente citou o que aconteceu, exato. Aqui também, Palmeiras campeão da Libertadores. Agora, na Copa do Brasil, fizeram todo um aparato policial para tentar evitar o contágio. Mas que tinha gente na rua, tinha gente na rua. A questão, então, do calendário, essa menos ainda ser discutida, certo? Porque se é com o pé embaixo no campeonato, não vamos precisar discutir se competição tem que manter o mesmo tamanho ou não. É isso? Isso está fora de discussão na CBF, pelo jeito? Essa discussão é maior porque aí vai, mais uma vez, entrar no aspecto financeiro. Né? Aí é estritamente financeiro. Você diminui a quantidade de jogos, você diminui a arrecadação. E aí eles não querem, pelo contrário, eles querem aumentar a quantidade de jogos. Essa é só que chega a um ponto que é a lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você não pode jogar o tempo todo dia, toda hora, não tem como. E qual foi a argumentação de alguém da CBF, finzinho da temporada? Quem mandou o Palmeiras jogar tão bem? Pois é. O Palmeiras jogou todas as partidas possíveis. Foi Noveleto quem mandou. Todas as partidas possíveis da temporada o Palmeiras jogou. Foi ao máximo possível. Ele tem que ser premiado por isso, não castigado. São muitas perguntas sem resposta, talvez, Mari. E, enquanto isso, é um vírus que continua se alastrando. Pois é, Bruno. Infelizmente, e aí o futebol também tem esse papel social. A gente está falando de CBF, mas também existe uma reunião da Federação Paulista de Futebol com o Ministério Público, que está avaliando a situação no estado de São Paulo. Então, uma possível paralisação do Campeonato Paulista. E quem vai atualizar a gente é o Eduardo Afonso, que está com todas as informações. Ele já entrou aqui um pouquinho mais cedo no Sport Center, falou sobre a situação, falou sobre a reunião que ainda está aguardando. Edu, traz de novo para o Fã do Esporte esse posicionamento da Federação Paulista de Futebol, por favor. Então vamos lá, Mari. Reunião aconteceu hoje, virtual, por volta de 10 da manhã. De um lado estava o Dr. Mário Sarrubo, que é o procurador do Ministério Público, que recomendou ao governo do estado a paralisação imediata de todos os campeonatos da Federação Paulista. Estão em andamento neste momento, séries A1, A2 e A3. Essa reunião contou pelo lado da federação com o presidente do comitê médico, que é o Dr. Moisés Cohen, que ontem não quis, antes da reunião, se posicionar oficialmente, com o Mauro Silva, que é um dos dirigentes da federação, e com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Nessa reunião, a federação queria sair com uma posição definitiva, que não haveria mais a recomendação para a paralisação do Campeonato Paulista. Não conseguiu, não obteve êxito, mas saiu esperançosa de que o Ministério Público possa recomendar, ao invés da paralisação imediata, possa recomendar um estudo de mais alguns dias e, assim, uma decisão sendo tomada um pouquinho mais para frente. Resta saber se entre o intervalo do final dessa reunião, que foi por volta das 11, e o pronunciamento do governador João Dória, que acontece habitualmente agora na hora do almoço, se houve esse novo encontro e se o Ministério Público mudou a sua posição após essa reunião. Se ao invés de recomendar a paralisação, ele recomenda um estudo mais aprimorado para depois se tomar uma decisão. Vai depender muito desse pronunciamento do Dória, o que os clubes
vão fazer a partir de amanhã, porque hoje tem jogo das séries A2 e A3, e esses jogos não têm como serem cancelados, até porque já houve deslocamento de delegação no estado, um foi para lá, outro foi para cá, não tem como cancelar esses jogos. Então essa decisão deve valer a partir da rodada, se tomada, do final de semana de todas as 3 competições.